Do Senhor, irmãos. Tomeis assento. Queria pedir alguém para tirar aquela cadeira dali, por favor. Alguém pode tirar aquela cadeira? Só aquela azul, só. Irmãos, é muito bom estarmos de volta. Eu quero também, desde já, fazer meus agradecimentos ao pastor Antônio Domingos, por ter acatado assim, a indicação do pastor Josué. Também ao pastor Josué pelo carinho de lembrar de nós para estarmos com os irmãos. Para mim foi um grande privilégio, a primeira vez que eu ministro em uma escola bíblica, e foi uma experiência, está sendo muito rica, muito válida para a minha vida. A todos os irmãos, pastores, obreiros, ao presbítero Maicon, a sua digníssima esposa, ao Eric, que cedeu o seu quarto para que estivesse ali. Deus abençoe e recompense essa família, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos correr, né? Que o tempo não nos espera. E quando a gente menos espera, aparece alguém naquela cadeira ali que a gente fica triste. Mas eu quero parabenizar a organização do evento. Viu que bênção, irmãos? Eu acho que mais organizado só lá em casa, viu? Aleluia. Uma bênção, muito bem organizado. Parabéns a toda a equipe, todo o grupo que está empenhado em fazer acontecer essa escola bíblica. Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos, no final o nosso material está ali ainda, viu? Eu não fico chateado se você levar para casa não, tá? Pode levar tudo para sua casa. Eu não vou ficar chateado, não. Eu vou até gostar, porque eu vou com menos peso voltar para o porto. Então temos nossos materiais ali, os livros, as apostilas. E é final de festa, eu vou te abençoar mais ainda. Estou quase dando material para você, viu? Então, se você levar 3 ou livros, ou 3 DVDs, ou 3 CDs, você vai ganhar, além do quarto item, né? Você vai ganhar um DVD também de louvor de um pastor amigo nosso lá de Goiânia. Uma benção. Tá? Deixa Deus te usar. Passa ali, invista em sua vida e nosso trabalho também. Abra sua revista comigo. No último profeta. Vamos falar um pouco sobre Malaquias, página 63, página 63. Quero também parabenizar os pastores que serão hoje consagrados, né? Pastor Antônio Marcos, os demais, e pedir desculpa porque eu não vou poder estar presente, né, à noite, mas que Deus assim os abençoe ricamente e prospere o vosso ministério a cada dia mais. Pastor Silvio, também foi um prazer conhecê-lo, né? Muito simpático. Deus abençoe a sua vida, continue te usando ali em Guarapuava, né? E em outros lugares que Deus também o levar. 63, Malaquias. Irmãos, Malaquias é o último profeta no Antigo Testamento que antecede o período interbíblico. Há uma controvérsia muito grande acerca do nome do profeta. Há uma discussão ainda hoje acerca de se esse é o nome da pessoa, do homem profeta, ou se é apenas um título de alguém usado por Deus para transmitir uma mensagem. O seu nome Malaquias vem do hebraico malarqui. Malar quer dizer anjo, e o seu nome quer dizer o meu anjo, ou o meu mensageiro, em virtude de que o anjo, a palavra anjo também quer dizer mensageiro. Então há uma controvérsia e nós não temos acertadamente como provar se ele é um profeta real, ou se o nome é esse mesmo, ou se apenas um título na sua missão de transmitir uma mensagem profética ao povo do Senhor, nos tempos do seu ministério. Entretanto, o seu ministério, o seu trabalho é de extrema importância para o nosso crescimento e o nosso entendimento acerca do seu tempo. Então, Malaquias, ele traz a ênfase do seu livro na mensagem de Deus. Observamos que dos 55 versículos
uma vez que 47 dos 55 versículos do livro são pronunciamentos pessoais de Deus. Então quase que 100% das pronúncias do livro vem diretamente da boca de Deus para o seu povo. Nesse tempo, Israel, Judá, ainda continuava sob o domínio da Pérsia. E o templo estava inaugurado há cerca de 100 anos apenas, mas infelizmente o povo havia retornado às antigas práticas pagãs de idolatria que haviam assimilado no decorrer da caminhada. Malaquias também, ele é contemporâneo do profeta Neemias, por isso algumas questões em Malaquias respaldam-se através do profeta Neemias. Então no capítulo 1, verso 1 ao verso 2, Deus fala sobre a escolha de Israel, e o profeta inicia seu livro como uma afirmação de amor da parte de Deus. É interessante que Deus faz aqui um jogo de palavras. Ele diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Parece que não tem nada a ver com o restante do livro. Parece que é uma profecia que está solta, mas precisamos entender o que Deus está dizendo na abertura das profecias de Malaquias para o seu povo. Observe que quando olhamos para a história de Jacó e a história de Esaú no livro do Gênesis, a própria Bíblia afirma que eles ainda no ventre da sua mãe havia uma guerra entre eles, e a profecia que foi dada à sua mãe dizia que o menor iria governar sobre o maior iria servir ao menor. Então nós temos dentro do ventre da sua mãe a guerra entre Jacó e Esaú, que não é somente uma disputa física humana, mas é algo espiritual. Quando Deus descreve, quando a palavra descreve a história de Esaú, de Jacó, queria que se pudesse pôr no projetor Gênesis 25, 22 e depois Gênesis 25, 27, para que nós entendamos um pouco essa afirmativa de Deus que amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Então, em Gênesis 25, 22, e os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Verso 27. E Esaú foi varão perito caçador, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Nós temos aqui duas afirmativas que vão definir o caráter de Esaú e o caráter de Jacó. Quando a Bíblia utiliza a palavra simples, referindo-se a Jacó, usa a palavra hebraica tam. A palavra tam quer dizer completo. A palavra tam quer dizer que aquele moço, ele tinha dentro dele uma questão de completude. Ele era completo em termos de caráter, de alma, de piedade, de temor ao Senhor, porque a palavra tam traz a ideia de completo, referindo-se às coisas concernentes ao reino espiritual. Por isso que é muito importante nós entendermos uma palavra apenas de um texto pode trazer toda a revelação dele quando nós a percebemos. Entretanto, a palavra ou o termo usado de perito caçador para Esaú refere-se completamente aos opostos de Jacó. Fala de um homem completamente natural, de um homem carnal, voltado para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida, enquanto que a palavra simples ou tam quer dizer completo, voltado para o reino espiritual. Então Deus está dizendo: eu amei Jacó. Por que Deus amou Jacó? Porque Jacó voltou-se para o reino espiritual, para a busca da valorização das coisas eternas. Observe que na disputa, ou no episódio do prato de lentilhas, aquilo ali vai definir a questão do caráter de cada um, a questão da instituição humana de ambos os irmãos. Ou seja, para Esaú, aquele prato de lentilhas ou a sua primogenitura não tinha muito valor, valia mais a comida do que a bênção espiritual, porque a Esaú era
assim. Mas para Jacó não. Para Jacó a bênção espiritual da primogenitura valia muito mais do que o prato de lentilhas. Então essa disputa, essa questão do prato de lentilhas é algo de alma. Então Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Ele começa o livro com esta afirmativa, porque isso vai direcionar o restante do livro, embora pareça estar fora de foco, mas não está. Sempre nós encontramos na Bíblia duas direções opostas. Nós temos os primeiros, que é Abel e é Caim. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Eu já ouvi algumas pessoas pregando, dizendo que Deus recebeu ou rejeitou a de Caim, porque Caim deu o pior da terra. Não é verdade. Porque Caim não deu de coração, também não é verdade. É porque Abel deu aquilo que Deus exigia desde a queda do Éden, de Adão e Eva. Ao saírem do Éden e serem expulsos de lá no próprio Éden, Deus instituiu o Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. Nasce no Éden, não nasce no deserto por Levítico, nasce lá no Éden. No Éden Deus estabelece que todos os anos Adão e Eva deveriam sacrificar um animal para perdão dos seus pecados, que acontecem no Éden. Eles saem do Éden e vão ensinar aos filhos o mesmo princípio. Quando Abel atinge a idade de oferecer sacrifício pelo seu pecado, Abel entendeu a exigência de Deus, agrada a Deus quando oferece o animal. Caim vai em rebeldia, como quem diz: eu ofereço aquilo que eu quero, Deus tem que aceitar, porque não é como Deus quer, é como eu quero. Eu dou o meu melhor, é o melhor da terra, é o melhor do meu trabalho, mas não era o que Deus pedia. Então Abel tipifica o espiritual, aquele que obedece, aquele que entende o que Deus quer, e Caim tipifica aquele que quer fazer uma obra para Deus. Ou seja, Abel é aquele que faz a obra, Caim é aquele que faz uma obra. Deus não quer uma obra, Deus quer a obra. Deus quer que você faça o que Ele mandou e não o que nós achamos que é melhor. Então Esaú e Jacó vêm no mesmo sentido. Jacó é o espiritual, embora nós tenhamos algumas falhas em Jacó que são consertadas no decorrer da caminhada, mas a alma de Jacó, ela é voltada para o espiritual, para o temor, para a piedade, para valorizar as coisas de Deus. Então, se você valoriza mais as coisas terrenas do que as espirituais, você está jogando no time de Esaú, viu? E cuidado que Esaú foi rejeitado e não achou nele motivo de arrependimento. Se você valoriza as coisas espirituais, você está jogando no time de Jacó. Quem está no time de Esaú, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Levanta mesmo não, viu? Amém? Diga para o seu irmão: joga no time de Jacó. Ok. Então, quando fala que o menor dominará sobre o maior, isso quer dizer que, apesar de nós sermos seres humanos que vivemos em um corpo, apesar desta realidade, nós temos em nós como vencer as coisas carnais através das espirituais. Isso quer dizer que, por menor que seja a igreja espiritual de Cristo e maior seja o inferno se dobrará sobre a igreja. Aleluia! Por menor que seja o número dos crentes sobre a terra, dizem as agências missionárias que hoje no mundo há 700 milhões de crentes. É quase 10% da população mundial, é um número pequeno. Ainda que assim seja, nós, como poucos que somos, venceremos toda a maioria, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, que está lá fora. Aleluia! Então seja espiritual e vença as coisas carnais que às vezes se avolumam em nossa vida. Amém? Vamos avançar um pouco mais. Capítulo 1, versos 6 ao 14. Página de número 64. Cá embaixo já. Os sacerdotes, ao invés de conduzirem o povo nos caminhos da justiça e reverentemente observar as cerimônias do templo, profanavam o altar do Senhor. Deus faz duas reclamações. Uma pergunta ecoa no cenário: onde está a minha honra? Estavam desprezando o nome do Senhor, verso 6, oferecendo pão imundo sobre o altar, verso 7, desprezando a mesa do Senhor, verso 7, oferecendo animal cego, coxo e doente como sacrifício, verso
verso 8. Quando Neemias, capítulo 3 do seu livro, começa a restaurar as portas de Jerusalém, se você observar cuidadosamente, observará que a reparação das portas por Neemias obedece o sentido anti-horário, que não é normal. Normalmente nós seguimos os ponteiros do relógio no segmento horário, mas Neemias vai na contramão. Ele começa edificando a porta do gado, a porta das ovelhas. Era a porta mais estreita. É desta porta que surge a tão famosa frase de Cristo que diz que a porta é estreita e o caminho é apertado que conduz à vida eterna, e são poucos que a encontrarão. O que é que Neemias faz, contemporâneo de Malaquias? Ele entende que com a porta queimada não havia como filtrar os animais do templo, porque a porta do gado ou a porta das ovelhas era o filtro, era a triagem, aonde formava-se uma fila, levitas à esquerda, levitas à direita, inspecionavam o animal quando o ofertante vinha. O historiador Joséfos afirma que houve uma festa em Jerusalém, que haviam 20.000 animais na fila, haviam 20.000 ofertantes, porque cada animal era acompanhado por seu respectivo ofertante. Estavam na fila da porta do gado para passarem por ela. É por isso que Neemias, antes de restaurar o culto, restaurar o templo, restaurar as muralhas, restaurar a ordem, restaura a porta do gado, porque a porta do gado fala de adoração verdadeira e sincera. Observe que nesta porta os levitas inspecionavam o animal. Se o animal passasse na primeira inspeção, que tinha que ser rápida, em virtude do tempo, ele passava pela porta do gado, que era a porta mais estreita dentre as demais, e ia para as mãos do sacerdote. O sacerdote pegava o animal e fazia uma inspeção mais profunda, abria o pelo com seus dedos, levantava os cascos dos animais, abriam as suas orelhas, em busca de feridas ou manchas na pele que o levita não viu na porta do gado. Se o animal fosse reprovado, ia para fora com o ofertante também, e o seu pecado não era expiado, não era perdoado, a menos que ele voltasse em casa e pegasse o animal perfeito e trouxesse para o templo. Se o animal fosse aprovado, ia para o sumo sacerdote. Se fosse uma ovelha, mandava tosquiá-la. Para quê? Porque o pelo poderia ocultar uma mancha ou uma ferida no couro, na pele do animal. O sumo sacerdote abria o olho e examinava a íris do animal em busca de manchas na íris que pudesse denotar uma enfermidade do animal. Se o animal fosse aprovado pelo sumo sacerdote, ele era banhado na pia do lavatório pelo sacerdote. Eram feitas 3 orações chamadas imprecatórias de transferência. O animal ia para o altar do sacrifício e era imolado lá. Observe que Deus, por Malaquias, faz um protesto. Vocês trazem o animal cego, o animal coxo, o animal manco para me oferecer no altar. Por quê? Porque a porta do gado estava queimada. O que Neemias faz? Repara a porta do gado, restaura os levitas para examinar o animal que estava sendo oferecido no altar de Deus. Pão levedado, pão imundo, cereais estragados. Naquele tempo era assim. A pergunta é: os ofertantes sabiam ou não que os seus animais tinham enfermidade? Joséfos diz que nesta mesma festa, onde haviam 20.000 animais, só 7.000 passaram pela porta. 13.000 foram reprovados e não passaram por ela. Por quê? Porque estavam fora dos padrões de Deus. O nosso culto é racional. Paulo aos Romanos escreve dizendo: rogo-vos, irmãos, capítulo 12, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pergunta para teu irmão aí, como é que está o seu culto a Deus? Nós somos ovelhas, mas Deus continua inspecionando nós. Assim como a ovelha foi inspecionada 3 vezes no templo, Cristo também. Os levitas inspecionam ele no monte Getsemane, manda para Anás, que já fora sumo, agora era sacerdote. Anás examina Jesus, manda para Caifás, sumo sacerdote.
Caifás manda rasgar as roupas de Cristo, esmurra o seu ventre. Por quê? Porque o exame é mais profundo que o sumo sacerdote fazia na ovelha. E Cristo, calado, não dá resposta. Como ovelha muda, foi levado aos seus tosquiadores, foi tosquiado pelo sumo sacerdote para que se cumprisse a palavra. Como ovelha, ele passou por 3 inspeções e foi aprovado nas 3. Passou por 3 inspeções pelos romanos, para que os romanos também fossem agregados à salvação, porque também ofereceram ao mesmo cordeiro, mesmo que sem saber, pelos seus pecados. Então Deus traz por Malaquias uma reclamação: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou Pai, onde está o temor para comigo? Tem muitos de nós que estamos oferecendo um culto a Deus defeituoso. O resto, o que sobra, Deus quer que você ofereça o melhor para Deus, amém? Malaquias 2:7. Vamos do 2 ao 9. A corrupção dos sacerdotes. Uma das funções do sacerdote era, no capítulo 2, versículos 6 e 7, guardar o conhecimento, instruir os homens e andar em justiça perante Deus. Em Malaquias 2:7 diz assim: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e de sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o malar, o mensageiro do Senhor dos exércitos. Aí está repetido o Senhor 2 vezes. Acho que no seu não está, na minha está. Observe aqui. Ele diz que da boca do sacerdote os homens devem buscar o conhecimento e a instrução. É a partir desse texto, embora hajam outros, mas esse é o principal, que surge a assertiva de que no livro do Apocalipse o Senhor diz: ao anjo da igreja escreve. Porque o anjo ali é malar, é a mesma palavra que está aqui em Malaquias. Ou seja, o sacerdote, ele é o anjo que recebe a instrução de Deus e transmite à igreja. Isso está afirmado aqui em Malaquias 2:7. Deus está dizendo: ele é o meu anjo, ele é o meu mensageiro. Então da boca dele deve se achar instrução, e a igreja se alimenta dele. É por isso que Deus lá no Apocalipse, por Jesus, ele escreve ao anjo, escreve ao sacerdote, escreve ao pastor da congregação, para que o pastor transmita às ovelhas. Vivemos um tempo em que as ovelhas estão independentes demais. O engraçado é que eles chegam, pastor, de passagem comprada, dizem: pastor, Deus falou comigo que meu tempo chegou. O interessante é que Deus fala diretamente com a ovelha, mas não fala com o mensageiro, não fala com o pastor, não fala com o líder espiritual. Então é uma coisa errada aí, porque Deus não quebra princípios de autoridade. Quando Deus fala com você, com certeza, ou ele já falou com o seu líder, ou vai falar respaldando aquilo que ele está falando, porque Deus não é Deus de confusão. Diga para o seu irmão aí: na boca do seu pastor. Não, mas diga mais forte: na boca do seu pastor está a instrução que você precisa para chegar no céu. Ouça-o. Vamos adiantando um pouco mais, que eu tenho coisas ainda mais a falar. Casamentos ímpios, Malaquias 2, do 10 ao 17. Malaquias continua sua profecia e agora condena a atitude errada do povo. Os sacerdotes tinham falhado miseravelmente diante de Deus e da nação. No entanto, nem todos os pecados de Judá podiam ser atribuídos somente a estes pastores ou líderes. A sentença do profeta também incluía as ovelhas rebeldes. Deus trata com todos, né? Como pastor de uma forma, como ovelha de outra, mas trata com todos nós de uma maneira equilibrada. A infidelidade de Judá, capítulo 2, verso 10 ao 12. Judá, a nação escolhida por Deus, tornara-se abominável ao cair na prática do casamento misto. O Senhor proibira muito antes o casamento entre judeus e os povos de outras nações. Ao rejeitar estas ordens, Judá rejeitara também a Deus, tomando para si mulheres que serviam a deuses estranhos. Judá procurou justificar seus atos, dizendo que todos, ele e os outros povos, eram da mesma família universal. Olha o versículo 10 do capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus?
perguntou, de tão cego que estava, até ignorou a acusação contra si. Deus faz uma acusação. Eles falam, vem cá, não temos todos o mesmo pai? Referindo-se às nações gentílicas, aos rebeldes de Israel. Mas eu quero fazer aqui um adendo, uma parte aqui, que nós temos 3 paternidades na Bíblia. Nós temos 3 tipos de filhos na Bíblia. Temos filhos por geração, temos filhos por genealogia e temos filhos por obras. Filho por geração, vamos dar um exemplo: Simão Bar Jonas, ou Simão filho de Jonas, pai de Pedro, Simão. Jesus filho de Maria, geração. Genealogia, Jesus filho de Davi. Josias filho de Davi. Genealogia, ainda que distante, mas genealogia. Filhos por obras, filhos de Deus, filhos de Belial. Os filhos de Belial são aqueles que têm as obras de Belial. Filhos do diabo. O diabo não tem filho por geração nem por criação, mas tem por obras. Olha o texto em Mateus 3, 7 a 10, que repete-se em Lucas 3, 8 e 9. Mateus 3, 7 a 10. Mas vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento? E não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Outro texto, João 8, 31 ao 42, é longo, mas vale a pena nós lermos esse texto. João 8, 31 ao 42. Disse Jesus aos judeus que criam nele, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus, então conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém, como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois, olha aqui, sei que sois descendentes. Ele não fala filhos, descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eita, irmão. O couro comeu ali, viu? Jesus pegou a cinta e disse, vou bater agora nesses cabas tudo aqui. Olha o que ele diz. Responderam eles, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Já mudou de Abraão para Deus. Cristo fala, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Aleluia. Aí Cristo vai dizer, vosso pai é o diabo, o cão, o capeta, o Satanás. Ele que é vosso pai. E nós, pastor, não adianta dizer eu sou crente, irmão. É as obras que vai mostrar. Não adianta dizer, não, Deus é meu pai. Não é o que você afirma, não é o que eu afirmo, é o que eu faço. É as minhas ações que vão definir se eu tenho as obras do meu pai.
O senhor não tenho. Nós somos filhos de Abraão, descendências são descendentes, mas filhos não são. Porque se fosseis filhos, teríeis as obras de Abraão. Se as nossas obras são as de Jesus, somos filhos. Se não são, cuidado. Cuidado que você pode estar com o pai errado, pensando que está com o pai certo. E ninguém aqui quer ter a cara do vizinho, né? Amém? Diga para o seu irmão, seja filho legítimo de Deus. Aleluia! Capítulo de número 2, 13 ao 16. Cuidado, não sejais infiéis. Judá pranteava e molhava o altar do Senhor com lágrimas. Lágrimas não são sinais de mudança. Porque havia nos tempos bíblicos as carpideiras. As carpideiras eram mulheres contratadas para chorar nos velórios. E as bichinhas choravam, irmão. Não conhecia nem o defunto, mas chorava. Tem muito crente carpideiro na igreja, viu, irmão? Não sabe quem é o corpo, mas está chorando por ele. Não, lágrima não muda a vida de ninguém, não, irmão. O que muda a vida é pranto interior. O pranto, sabe o que é? O peso do erro que está incomodando. Eu digo, não, eu tenho que confessar, eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar. E as lágrimas vão molhar o pranto para mostrar que nós queremos mudança de verdade. Isaú usou as lágrimas, mas as lágrimas não eram suficientes, porque a Bíblia diz que Isaú, mesmo com lágrima, não achou lugar para arrependimento no coração. E no contexto judaico, no contexto místico do judaico, esse místico aqui não é o termo pejorativo, tá? Fala de mundo espiritual. No contexto judaico, Isaú, ele é tido como filho do maligno. E Jacó, filho de Deus. E ele buscou com lágrima, mas não havia arrependimento. As lágrimas eram externas e não interiores. Perguntava por que Deus estava agindo deste modo com eles. 2,14, ó. Pisaram na bola. O que é, Senhor? O que foi que eu fiz aí? Não sei, Jesus. Eu fiz alguma coisa de errado? Não, acho que não é comigo que o senhor está falando, não. Deve ser com o que pena que a irmã Maria não veio hoje. É com ela, a irmã Maria. Eu vou falar para ela. Eu vou gravar o DVD para passar para a irmã Maria. Não é como é com nós mesmos. Deus não manda recado para quem não está aqui, não, irmão. Deus só fala para quem está na sala. É conosco mesmo, viu? O Senhor não tolera até odeia a conduta do seu povo. 2,16. Maritalmente a separação, o desquite e o divórcio são repudiados por Deus. A infidelidade somente complica, mancha e arruína a vida dos casais e das famílias envolvidas. 2,17. Vivendo uma confusão moral. O Senhor estava externando a sua irritação com Judá. O profeta declara que, de tanto justificar o mal, como vinha fazendo, enfadara a Deus. Chegara a infâmia de dizer que o mal é bom e que isso agrada ao Senhor. Mas a verdade é que Judá estava se conduzindo vergonhosamente e Deus estava muito irado. Em breve, teria que julgá-lo novamente. Judá conheceria então o juízo de Deus. Então, Isaías diz que ai daquele que chama o mal de bem. Ai daquele que chama as trevas de luz. Ai daquele que diz do amargo é doce. Então pecado para Deus é pecado. Deus não muda. A palavra de Deus não é relativa, é absoluta. Nós relativamos as coisas. É relativo. O que pode ser pecado para você pode não ser para o outro, mas para Deus não é assim. Para Deus o pecado e acabou. Mudam-se os nomes, mas o problema é o mesmo. Então não adianta, irmãos. Estamos num tempo em que a geração que nos cerca chama as coisas más de boas e as coisas boas de más. Para essa geração, aquele que se preserva como virgem casta para o casamento está errada. Porque o certo é experimentar, é fazer o test drive para não se arrepender de comprar o carro. Não, irmão, com Deus não é assim. Para esta geração que nos cerca, aquele que mente para conseguir o que quer está certo, o que fala a verdade está errado. Mas com Deus não é assim, não. Com Deus é tudo branco no branco, preto no preto. Com Deus ou é ou não é. Com Deus é 8 ou é 80. Não tem meio termo, não.
Israel queria usar o meio termo, e Deus revolta-se contra isso e começa a rejeitar o seu povo, porque Deus também rejeita, viu, irmão? A profecia do último dia, olha aqui, entre os profetas menores, só vendo que página estou para você se situar, 66, a profecia do último dia. Entre os profetas menores, o assunto comum é a censura e o julgamento do povo de Israel, cuja rebeldia e arrogância motivaram a ira do Senhor sobre eles. Ao mesmo tempo, nota-se neles uma centelha de fé que nunca morria, mas que permanecia viva, provendo salvação àqueles que se arrependiam de seus pecados. No livro de Malaquias, encontramos este raio de luz e a promessa de um Salvador, isto é, o Messias, que viria buscar, separar e abençoar os que nele se refugiassem. O dia da vinda do Messias, 3:1 ao 7. O dia do Senhor, mencionado por vários profetas, também consta no livro de Malaquias. Antes da sua chegada, o Messias enviaria um precursor chamado João o Batista, que prepararia o seu primeiro advento. Capítulo 3, verso 1. Engraçado, irmãos, eu quero fazer aqui um adendo. Dobre sua atenção agora. Dobre sua atenção. Vou falar algo muito importante, viu? Talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Então, você não é obrigado a crer no que eu vou dizer, mas é pelo menos convidado a analisar, tá bom? João Batista chega para preparar o caminho do Senhor. Jesus, em Mateus 11, diz que dentre os nascidos de mulher, não há profeta semelhante a João o Batista, o imersor. Mas por quê? Ele não fez milagres. As suas profecias, a sua maioria não se cumpriu no seu tempo. O ministério é relativamente curto. E você diria, mas porque ele preparou o caminho do Senhor, certo, muito bem, e é válido, e é verdade. Mas só vamos entender isso à luz da própria Escritura, porque tudo que Jesus diz no Novo Testamento está escrito no Antigo. Não há como desconectar um do outro, perdemos verdades importantes. Vamos falar sobre isso. Capítulo 3 de Mateus, se puder pôr aí no projetor. Capítulo 3 de Mateus, verso 1, verso 5, verso 6 e verso 13. Porque Malaquias faz questão de falar sobre João. Capítulo 3, verso 1 de Mateus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo o quê? Dizendo o quê? Arrependei-vos, fazei teshuva, regressem, porque é chegado o reino dos céus, né? Reino dos céus, Malkut HaShamayim, reino dos céus, está chegando, então se arrependam. Capítulo 3, verso 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província do Jordão. Verso 6. E eram por ele imergidos, batizados no Rio Jordão, confessando os seus. Verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser por ele. Vamos mudar a palavra aqui, tá? Para ser por ele imergido. Por que essa mudança? Porque quando nós falamos de batismo, a primeira ideia que vem à nossa mente é um banho nas águas em imersão para arrependimento de pecados e para o processo do novo nascimento. Sim ou não? Mas o batismo, como nós o conhecemos, só é praticado, aplicado para pecadores. Cristo não tinha pecado. E nós aprendemos da teologia que ele batizou-se para nos dar o exemplo. Quem já ouviu isso? É quase a maioria, não é? Ok? Pois bem, deixa eu desmistificar um pouquinho isso aqui nessa tarde, tá? Eu vou explicar, viu? Não vou deixar você com dúvida, não. Jesus vem e João resiste-o. Diz assim, ei. Eu é que devo ser imergido por si. O Senhor vem a mim?
Lembra que João apontou quando ele vinha aproximando-se e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João resiste-o e Cristo fala: faça isso para que se cumpra toda a justiça. Justiça na Bíblia é palavra. Justiça na Bíblia é tudo que Deus diz. Quando eu cumpro a sua palavra, eu sou justificado porque obedeci. Abraão foi justificado pela fé porque obedeceu. Então justiça aqui é a Escritura. Isso quer dizer que está no Antigo Testamento. Por que ele tinha que descer as águas? Para que se cumpra toda a justiça que está no Antigo Testamento. Só haviam 3 tipos de imersões, batismos, no Antigo Testamento. O primeiro deles está em Levítico, capítulo 15 e 16, que era a imersão ritualística por impurezas. A mulher que passou pelo ciclo menstrual, como Batseba, que banhava, segundo Davi a desejou. O homem com uma secreção, um leproso curado. Segunda imersão, proselitismo. O que é isso? Um pagão converteu-se ao Deus de Israel. Então, se ele fosse ou homem ou mulher independente, modificava só algumas coisas no ritual, ele vai aceitar o Deus de Israel como seu Deus. Primeira ação que ele tem que fazer: negar os seus deuses. Ruth faz isso com Noemi. Ruth diz: a partir de hoje o teu Deus é o meu Deus. Porque Noemi falou: volte para os seus deuses, volte para os seus pais, volte para Moabe. Ruth falou assim: não, a partir de hoje o teu Deus é o meu Deus. Eu renuncio aos deuses dos moabitas e agora o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Confissão pública de fé. Quando a Bíblia diz que se nós, no Novo Testamento, confessarmos publicamente, isso é do Antigo Testamento. Terceira ação, se fosse homem, passava pela circuncisão. Última ação, imersão, chamado de novo nascimento. Porque na imersão de proselitismo, quando o pagão desce as águas do tanque, ali morre o pagão e nasce um judeu. Novo nascimento. É nesta ótica que Nicodemos, em João capítulo 3, conversando com o mestre, Cristo fala: vou te falar uma coisa que vai impactar você, viu, Nicodemos? Fala Jesus: não te admire se eu te disser, você tem que nascer de novo. Aí ele fica perturbado, porque a mente dele é judaica, ele é fariseu. A mente dele é judaica, ele é do sinédrio, é judeu por nascimento. Ele pensa assim: peraí. Só há 2 formas de nascer de novo. A primeira é o pagão, mas eu nasci judeu. A segunda é do ventre de mamãe, mas não dá para eu, sendo velho, voltar para a barriga de mamãe e nascer de novo. Que história é essa, Jesus? Aí ele fala sobre a água. Aquele que não nascer da água, meu filho, nem do Espírito, não pode ver a Deus. Proselitismo. Terceiro banho e último era o banho de transferência de sacerdócio, que está, diz o texto certo para você tomar nota, que está em Levítico 8:6. Quando Arão e seus filhos vão assumir o sacerdócio, eles se banham na imersão. Então vamos raciocinar, vamos pensar. Jesus não tinha impurezas, então não se aplica o banho ritualístico de impurezas para ele. Jesus é judeu de nascimento, não se aplica proselitismo para ele. Só resta uma opção: sacerdócio. Ok? Onde está isso, pastor? Abra sua Bíblia em primeiro livro das Crônicas 24. Capítulo 7.
Desculpe, capítulo 24, verso 7 ao 11. Primeiro livro das Crônicas 24, capítulo 7. Davi aqui está rearrumando as turmas sacerdotais. São 24 turmas, deixa eu lhe explicar. 24 turmas. Por serem muitos sacerdotes, cada turma oficiava uma semana por primeiro semestre e uma por segundo. Uma na chuva temporã e uma na chuva serôdia. Isso quer dizer que cada turma sacerdotal oficia no templo, assume o sacerdócio por uma semana. Davi rearruma as turmas. Quando um sacerdote cumpria a sua turma, o seu turno, vamos supor, o sacerdote cumpriu uma semana, acabou seu turno. Ele tem que agora passar o sacerdócio para outro sacerdote, o templo. Como era o ritual? Como era? Simples. O sacerdote vinha se encontrar com o que estava de plantão. O que estava de plantão pega as roupas de linho fino do templo, leva em seu braço, conduz o que chegou ao tanque de imersão, imerge ele nas águas. Ao sair das águas, o sacerdote que estava no templo pega o óleo da unção, unge a testa de quem está entrando, veste-lhe com as vestes limpas. Ele tem que ter certeza que o sacerdote que está assumindo cumpre o ritual. Faz uma oração de transferência, assume o que chegou, e aquele que saiu vai para casa e fica agora, só vai oficiar no segundo semestre. Entenderam isso? Entenderam isso no ritual. Vamos aqui ao texto agora. 1 Crônicas 24, 7. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava repita, Abias, a nona ok. Na Bíblia judaica aqui não é Jesua, é Ieshua. O nome certo aqui não é Jesua, o nome aqui é Ieshua. O tradutor teria traduzido como Jesus, mas para não criar problema, porque não tem nenhum Jesus no Antigo Testamento, ele põe Jesua. Mas se você pegar a Bíblia hebraica, você vai ver que o nome é Yeshua. Oitava turma, Abias. Nona, Abias é o líder da turma sacerdotal. Quem vem ser emergido por Abias? Yeshua. Isso aqui é uma prefigura profética. Lembra que eu falei isso aqui? O que é, já foi. O que há de vir também, já foi. Abias e Jesua, ou Yeshua, ou Jesus. O que Abias faz? Recebe Jesua, ou Yeshua, desce ele nas águas, pega a roupa branca de linho fino, passa para ele, unge com óleo, vai embora e Jesus assume o templo, sacerdócio. Agora abra sua Bíblia em Lucas 1:15, 1:5. Deixa eu só fechar aqui esse pensamento, tá, meu filho? Para não ficar incompleto, só esse pensamento aqui. Lucas 1:5, olha a ligação aí. Está ali? Lucas 1:5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado da turma de Ei, irmão, chega a me arrepio agora. Aleluia. Eita, irmão, Deus é bom demais. João Batista é filho de Zacarias. João é da turma de Abias. E quem vem assumir o sacerdócio? Yeshua. João também preocupado porque no período interbíblico com a cultura helênica ele conheceu muito a mente dos judeus. Distanciou muitas verdades. Por isso que Jesus vem dizer, em verdade vos digo.
Por isso que ele veio resgatar os 4 níveis de interpretação. Quando ele vem, o ritual era: imerge nas águas, veste as roupas e unge com óleo. Mas aí tem um detalhe, querido: as roupas brancas do sacerdote é para esconder a sua imperfeição, porque o branco traz a ideia de pureza, e todo homem tem falha. Jesus não tinha defeito, Jesus não tinha falha, então ele não precisava usar a roupa branca aqui. E na hora de ungir a testa de Jesus, João está limitado, porque Jesus é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que é sacerdócio divino. Então a unção sobre ele não vem de João da terra de Judá, vem de Melquisedeque no céu. E a pomba desce, o Espírito desce e unge a Jesus Cristo para assumir o sacerdócio. Aleluia! Eita, irmão, isso é tremendo demais. Diga: Jesus não se batizou para tirar pecado. Ele emergiu para assumir o sacerdócio para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? O melhor que João diz assim: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Percebe que muda a ordem? Analise biblicamente, até João Batista, todos os sacerdotes de Levi primeiro imergiam-se na água, depois recebiam o Espírito. Isso é tão profundo que Pedro, que tem a mente judaica ainda, quando está em Atos capítulo 2, verso 38, quando pergunta: o que faremos, irmãos, varões e irmãos? Pedro fala: arrependei-vos, sede batizados em nome de Yeshua Hamashia e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a sequência: se arrependa, seja batizado e receba o Espírito Santo. Mas Hebreus diz que mudando-se o sacerdote, muda-se também a lei. Aí Pedro, o mesmo Pedrão, está em Atos 10, na casa de Cornélio, quando ele começa a pregar, pensando que o povo vai se converter, vai se batizar nas águas, para depois vir o Espírito Santo. Pedro esqueceu que quando Jesus assumiu o sacerdócio, mudou a lei, mudou algumas questões, e agora não é mais preciso que primeiro venha a água, agora mudou. João mesmo profetizou, ele disse: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batiza primeiro com o Espírito. Se cumpre em Atos 10. Pedro está na casa de Cornélio pregando, no meio da pregação Deus batizou todo mundo com o Espírito Santo. Aí Pedro fala assim: meu Deus, traz a água logo. Se Deus não negou o Espírito, eu vou atrapalhar com a água? Não, vamos batizar esse povo logo. Sabe o que é mais interessante ainda? É que João, ao transferir o sacerdócio, João é de Judá, ou melhor, João é de Levi, e Jesus é de Judá. Para que João tivesse autoridade, aí vem o segredo dos nascidos de mulher, não tem como João. Profeta como ele, não tem não. Porque João é o único profeta na Bíblia que primeiro recebeu o Espírito Santo, para depois receber a água. É o único. É como se João tivesse um pezinho em Melquisedeque. Quando Maria está grávida e vai visitar Isabel, grávida, a Bíblia diz: quando a criança ouviu a saudação de Maria, saltou no ventre de Isabel. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. João é o único profeta da Bíblia que recebe primeiro o Espírito Santo no ventre de mamãe Isabel e só passa pelas águas depois de grande. Por isso ele tem essa autoridade para transferência sacerdotal. Irmãos, é coisa linda demais, né? Diga para o seu irmão: Deus é bom e a sua verdade dura para sempre. Irmão, tinha muito que vos falar, mas por agora chega. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Continue lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, amando a palavra, porque a palavra é inerrante.
é poderosa, fiel e se cumpre cabalmente em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé se você puder. Eu já transfiro o microfone a quem é de direito, em nome de Jesus. E só para que você tenha uma ideiazinha pequena, viu? Ó, enquanto o pastor se aproxima, ó. Em Malaquias 4:2 tem uma profecia tremenda de Jesus. Para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol trazendo o quê? Em suas, a palavra ali é cura. E asas ali, a palavra canfei. Canfei em hebraico é orlas. Orlas. A palavra ali, asas, é orlas. A profecia dizia que Jesus traria cura em sua orla. E a mulher do fluxo de sangue conhecia a profecia muito bem, viu? Quando ela vai tocar na orla dele, ela conhece a profecia. Esse é o sol da justiça. E diz Malaquias que ele traz cura na sua orla. Então eu vou tocar na orla dele, queira o diabo ou não, e vou ser curada. Ela é curada na hora. Canfei orlas. Diga glória a Deus. Muito obrigado aos irmãos por me aturar mais um pouquinho. Deus abençoe.